Queridas, boa tarde. Que o Senhor Jesus possa abençoar os nossos corações, amém? Eu queria, antes de refletir com vocês um pouco num texto das Sagradas Escrituras, eu queria parabenizar vocês por mais um ano de trabalho, de atividade e por tantas obras de arte que foram produzidas aqui por vocês. Que o dom de Deus que está em vocês siga multiplicando-se para abençoar outros e também a vocês mesmas, amém? Queria ler um texto bem conhecido, salmo bastante conhecido, salmo de número 19. Na verdade, acredito que alguns até sabem de cor. Salmo 19, verso 1, que diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras de suas mãos. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras de sua mão. Este salmo, especialmente o verso 1, declara uma verdade que percorre toda a Bíblia. A verdade de que tudo o que foi criado para a glória de Deus. Deus fez todas as coisas para a sua própria glória. Como assim? Como é que os céus existem para a glória de Deus? Os céus existem para a glória de Deus, porque ao olhar para o céu, eu tenho uma vaga noção da grandeza, do poder, da beleza de Deus. O céu, por assim dizer, chama a minha atenção para o seu Criador. Eu sento diante do mar, vejo as ondas quebrarem na areia, olho para a sua força, para o seu barulho, para a sua extensão, e outra vez estou diante de algo que foi feito para chamar a minha atenção para a glória de Deus. Tudo o que Deus fez, Ele fez com este propósito. Até mesmo o que vocês produziram aqui no decorrer do ano. Sabiam disso? Os quadros, as toalhas, pinturas, recortes, tudo que vocês fizeram ao longo do ano foi feito, existe para a glória de Deus. Refletem a inteligência do Criador, a beleza do Criador, a arte do Criador, e ao mesmo tempo nos chama para o Criador. Mas, sendo sincero, nem sempre nós conseguimos produzir o melhor trabalho, o melhor quadro, a melhor roupa, o melhor traço. Não é assim? Às vezes nos damos por satisfeito, e é às vezes mesmo. Na maioria das vezes ficamos com aquela sensação: poderia ter feito melhor, poderia ter saído melhor, poderia ter ficado assim. Não é assim que acontece conosco? Mesmo quando isso acontece, Deus está nos comunicando algo. Um homem chamado J.R.R. Tolkien, não sei se você já ouviu algo sobre ele. Ele é o autor de uma série de livros que deu origem também a uma série de filmes, O Senhor dos Anéis. Aparentemente não tem muito de cristão por trás, ou no filme, mas a verdade é que aquele homem era um homem cristão, e que produziu O Senhor dos Anéis com muito cristianismo por trás. Mas ele era um perfeccionista. Ele era professor de línguas
na faculdade de Oxford, na Inglaterra, muito amigo de C.S. Lewis, que produziu as Crônicas de Nárnia. Mas ele era perfeccionista, levou décadas para produzir O Senhor dos Anéis, que ficou conhecido como um clássico do século passado. Por vezes ele parou, retomou o trabalho, desistiu, voltou outra vez. E no meio de uns períodos bem críticos assim, de desistência, um jornal acadêmico lhe pediu um artigo e ele escreveu. O artigo que ele escreveu tinha por título A Folha do Perfeccionista e retratava muito bem quem ele era. Um artigo curto, claro, retratava um pintor que teve uma linda visão na mente e que queria produzir o melhor quadro do mundo. Mas ele não conseguia passar da folha da árvore. Ele desenhou tudo, fez aquele desenho belíssimo, mas quando ia pintar, ficava na folha e na folha. Um dia depois do outro a folha, mas eu vou passar hoje, não passava. Ele não conseguia passar da folha, porque era perfeccionista, demorava muito, e porque muitas vezes era interrompido para ajudar as pessoas. Todo mundo no bairro sabia que ele gostava de ajudar, então qualquer problema bate na casa de fulano. E por várias vezes ele abandonou o pincel e foi ajudar seus vizinhos. Mas ele sempre soube que a morte estava chegando e que se ela chegasse, ele não terminaria o seu quadro. E de fato um dia ela chegou. Ele entrou num táxi e seguiu o seu destino eterno, frustrado, chorando, porque não terminou o seu grandioso trabalho. Quando chegou no céu, ouviu duas vozes. Uma voz da justiça que dizia: por que você não terminou o que você começou? E a voz da misericórdia que dizia: você fez muito mais do que um quadro. Quando ele entrou no céu, a primeira coisa que ele viu de relance, sabe o que foi? Seu quadro. Ele olhou para o lado, viu o quadro pintado e disse: é meu quadro. Só pode ser um presente. E ouviu de Deus: na verdade, você terminou o seu quadro. Você deixou de fazer sua pintura e fez a pintura de tanta gente. Deixou o seu grandioso trabalho para ajudar tanta gente. Ao mesmo tempo, o seu perfeccionismo não o permitiu terminar o quadro. Mas você deveria saber que por mais perfeito que fosse o seu quadro na terra, não seria tão perfeito quanto o que eu pintei para você. Por melhor que seja o nosso trabalho, ele nunca será igual ao de Deus. Ele nos chama para Deus. E por mais que não consigamos pintar o melhor quadro, fazer o melhor desenho, terminar o que nós começamos, nós precisamos fazer tudo o que Deus nos chamou a fazer, para refletir a sua glória, para abençoar as pessoas que nos cercam, para ter o nosso coração atraído pelo próprio Deus. Tudo o que vocês fizeram durante o ano teve sim um propósito terapêutico para alguns. Teve sim um propósito social também para vocês. Mas acima de todos os propósitos que vocês podem ver, Deus estava com o seu propósito, chamando o coração de vocês para a arte dele, a beleza dele, a glória dele. Embora os céus proclamem a glória de Deus, e você pode realmente ficar admirado com a força do sol, com a beleza da cor do céu ou com o brilho das estrelas, nada se compara à glória, à beleza e o amor de Deus, que foram revelados especialmente em Jesus Cristo.
Por quê? Porque em Jesus Cristo, Deus colocou em ordem o que o sol não poderia fazer, o que o mar não pode fazer. Tudo que Deus fez revela a glória de Deus, mas só Cristo o revela como Salvador dos homens que pecaram. Em Cristo, Deus é ao mesmo tempo justo, derramando a sua justiça sobre Cristo, e ao mesmo tempo misericordioso, salvando pessoas que pecaram contra Deus. A arte de vocês passou o ano inteiro chamando a atenção de vocês para isso. Que não seja apenas um momento social, que não seja apenas um momento terapêutico, que não seja apenas um lugar físico, mas que seja um tempo, ao longo do próximo ano, se Deus permitir, um tempo de reflexão eterna, reflexão espiritual, reflexão diante do nosso Criador. Que Deus as abençoe em Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Obrigado, queridas. Pastor, com muita alegria e gratidão no nosso coração, como escola de arte, nós queremos oferecer isso a você pelo carinho e pelo o amor e as orações que você tem dirigido a essa turma alegre, às vezes bagunceira, mas são mulheres de Deus. São mulheres lindas, como eu sempre digo para elas. Cada quarta-feira que eu chego aqui, eu vejo um jardim de Deus na vida dessas mulheres. E é com todo amor e carinho que a Escola de Arte passa às suas mãos essa pequena e singela lembrança. Obrigado. Deus abençoe, querido.